na era do Covid, né, foi muito contra o DNA da igreja. Abraça o seu irmão, fala, impõe as mãos, unge as pessoas. Você não podia encostar em ninguém. A gente sempre está convidando pessoas como igreja. Naquele dia você não podia ir, não podia, tinha uma capacidade máxima e tinha que ter distanciamento. Aquilo era muito contra essa cultura orgânica da igreja. Fala com seu irmão e unge as pessoas e abençoa e abraça. Mas na Alemanha, assim, também o pessoal era muito carinhoso, no jeito deles. Então eu tive No que jeito dele. aprender, sabe? Também tem isso. Às vezes a gente cria preconceito com aquilo que a gente não aprendeu. Verdade é essa. Aí eu cheguei lá e comecei a aprender o jeito deles. Então a gente tinha muitos encontros em família. Então eu ficava ali quietinha ouvindo, aprendendo. Eu também fui para poder desenvolver a língua. Então para eu poder interagir, para poder conversar, para poder Hoje participar. você consegue entender Consigo perfeitamente, entender consegue perfeitamente. conversar. Isso para mim também foi Qual tão foi bom. o maior choque cultural quando você chegou na Alemanha? Eu acho que a igreja não tem como se comparar à igreja brasileira. A igreja brasileira ela não só é uma igreja quente, uma igreja vivada, mas ela é uma igreja madura. A igreja fora, as pessoas são muito iniciantes na fé. É muito, muito, muito raso tudo. O estudo da Então, palavra que você tudo diz. muito raso. Então, a pregação é muito mais evangelística, para as pessoas ficarem firmes ali. E para mim, eu acho que o maior choque ainda foi essa tristeza que o europeu carrega, mesmo tendo tudo. Lá fora, na Suíça, por exemplo, o índice de suicídio é lá em cima, e você chega na Suíça, um país maravilhoso. Então você sabe que são ações espirituais, né? A Bíblia fala num texto em que os discípulos, eles estão indo com Jesus para um outro lado, num barco, e Jesus dormindo, pensa, pescadores, eles estão acostumados com o mar, mas levantou uma tempestade que traz medo. E aí a palavra fala que eles acordam a Jesus, despertam a Jesus. Jesus acorda, tipo assim, como assim? Por que vocês estão assim? Só que, se você for pensar na linguagem do pescador, não é qualquer tempestade que vai intimidar um pescador que está todo dia ali. É igual, não é qualquer turbulência que intimida um piloto, mas a gente percebe que quando Jesus acorda, ele repreende aquela tempestade, ele repreende o vento, ele repreende o mar. E a gente percebe que era algo sobrenatural, que era algo espiritual. E hoje, quando eu olho para a Europa, eu percebo que aquela tristeza não tem a ver com recurso, porque eles têm. Não tem a ver com a estrutura, eles têm. Não tem a ver com família, apesar de serem famílias bem reduzidas, é uma criança por família, duas no máximo. É família grande na Europa, uma família de 2 crianças. Mas é algo espiritual que a Europa carrega, que é uma tristeza profunda. Aí você olha para aquelas pessoas, aqueles jovens, parece que não tem vontade de viver. E você vê o brasileiro aqui, às vezes, com a vida difícil, acorda cantando, acorda animado. Isso não tem preço. Para mim, realmente foi o maior choque. Assim, eu nunca imaginei que eu viria algo tão cruel tão perto de mim.